professor Claudio, vamos explicar um pouquinho sobre o diabetes para as pessoas de casa, professor Claudio? Vamos sim, Paulinho. Por exemplo, professor Claudio. Paulinho, o açúcar no sangue, nossos vasos sanguíneos, como está na primeira figura aqui, ele está com pouco açúcar, que é um problema também. Pouco açúcar. Pouco açúcar. Chama hipoglicemia. Sim, professor. E aí? No segundo desenho aqui, na segunda figura, está açúcar normal, ou seja, o nível está normal. Essas pintas brancas são os açúcares na corrente sanguínea. Representa o açúcar no sangue. Seria essa quantidade dentro da normalidade de uma pessoa com diabetes. Sem diabetes. E hiperglicemia? Aí já é o açúcar alto, propriamente a diabetes. Se observa na figura. Isso mesmo. Muito mais figuras brancas, muito mais bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas são os açúcares. Certo. Eles têm que estar dentro das células para nos dar energia, disposição. Então, quando a gente vê um quadro o açúcar assim, não é ruim. Não. O açúcar é o que dá energia. É o que dá energia. É o que dá garra. Isso. Pra gente poder falar, pra gente poder se exercitar, pra gente trabalhar. O açúcar, peraí, ele não é de todo ruim. No entanto... ele tem que estar dentro da célula. Se não tiver dentro da célula... Aí ele está na corrente sanguínea e vai fazer com que você tenha problemas. Qual é os problemas que aparecem? Porque ela não dá assim, de repente. Dá os sinais. Como é que uma pessoa se torna diabética? Nós temos alguns números importantes a dizer. Por exemplo... Existem índices que você faz através do exame de sangue, que quando chega... Aquela picadinha na pontinha do dedo, isso. só um pouquinho de sangue. Ou um próprio exame de sangue, um hemograma completo que a pessoa faça. Hoje em dia tem até adesivo que o pessoal usa, tem medidores de glicemia de várias formas, né? Tem sensores que colocam que sai o resultado em tempo real. O normal? O normal seria de 70 a 100, quando sai o resultado de miligramas de glicose na corrente sanguínea. Índice glicêmico, 70 a 100 normal. Normal. De 101 a 125, a pessoa já está no pré-diabetes. Espera um pouquinho, eu quero falar disso. Muita gente diz assim, Paulinho, eu sou pré-diabético, fui ao médico, fiz o exame, o médico me alertou, olha, você está pré-diabético. Existe o pré-diabético? Existe o pré-diabético e, como eu digo, tem sinais aí. A pessoa começa a sentir fraqueza, o corpo começa a desidratar e a pessoa não percebe. O sexo é atingido? Atingido por quê? Porque a diabetes é a doença, talvez a pior doença do sistema circulatório. Circulou mal o sangue, a porta está aberta para desenvolver o problema. O senhor tem percebido que o desempenho sexual já não está a mesma coisa? O senhor sabia que o diabetes pode ser responsável por isso? Fica ligado, fica antenado no nosso programa, porque nós queremos trazer uma solução para o senhor que foi atingido por esse ponto do diabetes. O sexo, às vezes o senhor fala, o que está acontecendo comigo? Isso pode acontecer com qualquer um, né? Justamente porque esse açúcar não entrou na célula, a fraqueza no corpo vem. Então a pessoa tem que estar atento a isso. Eu queria que voltasse aquela imagem, eu queria mostrar quando é que a pessoa ela é considerada um diabético de fato, né, professor Claudio? Acima de 126. Aí é diabetes. Aí já é diabetes propriamente dito, ou seja, a pessoa já está com o problema e tem que ser urgente o início desse tratamento para que não desenvolva uma hiperglicemia a ponto de dar a ele um derrame, a facilidade de infarto, porque quando chega nesse quadro, Paulinho, a facilidade de inflamação no corpo é muito grande. Quem é do interior já ouviu falar. Tem uma cobra cascavel ou a coral que o pessoal fala, olha, quando não mata, aleja. Diabetes é assim? Exatamente. Quando não mata... deixa suas sequelas internas. Deixa suas sequelas. A próxima tela, por gentileza, o professor Claudio é um especialista no assunto. E aí, professor Claudio? As complicações do diabetes, como a gente estava falando. O que acontece? Onde pode atingir com mais facilidade? Por exemplo... Por que as pessoas morrem, né? Exato. O derrame cerebral, ele acontece com mais facilidade. O ataque do coração, o ataque cardíaco, com mais facilidade. Doenças mortais. Mortais. A má circulação, amputação de membros inferiores, extremidades, dedos, que as pessoas acabam perdendo porque a má circulação é muito pesada nessa região. Retinopatia diabética, ou seja, atinge a visão. A pessoa pode desenvolver Retinopatia, você já ouviu falar de deslocamento da retina? Isso já aconteceu comigo, é grave. O diabetes, por menor que ele seja, você viu que o professor Claudio falou? A partir de 125, né, professor Claudio? Isso. Fique esperto, o descolamento de retina, ele pode, inclusive,
tirar a visão de uma pessoa. Isso mesmo, Paulinho. Inclusive, porque tem uns nervos que desencapam com o excesso de glicose. Então, a pessoa perde a sensibilidade, por exemplo, no caso da retina, perde a visão. Catarata é outro problema Catarata da é outro vista. problema que fecha. Glaucoma? Mesma coisa da visão. Mesma coisa. Pé diabético, aquele risco da amputação. E diz que começa num dedinho, às vezes tira a pontinha de um dedinho. Até fazendo a unha, Paulinho, uma cutícula que sai errado ali, pode ter dificuldade de cicatrização e leva ao pé Quanta gente diabético. tem o pé diabético? Pois não, professor Claudir? A neuropatia diabética, né? Aqui ela vai atingir também a parte de rins, vai atacar os rins, vai fazer com que todo o funcionamento renal fique debilitado. Os rins são comprometidos. Os rins são comprometidos pelo também. diabetes, certo. E toda a extensão de nervos, que você tem toda a raiz nervosa passando por essa região e ele vai desencapando e você vai ter esses problemas. E a neuropatia periférica, que é realmente essa das pernas, que vai deixar a pessoa praticamente Fica na sua posição, professor Claudir. Eu quero me colocar aqui entre os dois grandes terapeutas do Brasil, que é o Luciano Pessinotto e o professor Claudir. Luciano, vamos explicar para o nosso telespectador de que forma... Gente, quanta gente está ligada, viu, professor Claudir, e tem o diabetes e fala, puxa, como é que é esse Pilomed? Ele pode ajudar a pessoa, Luciano Pessinotto? Perfeitamente, Paulinho. Você viu que o Claudir, o professor, disse muito bem. O diabetes, ele inflama o sangue. Ele inflama os nervos. Ele inflama o corpo. Nossa. E as pessoas têm dores. O nervo desencapa, causa dor, perde sensibilidade. O que acontece? O que o Pilomed tem? O Pilomed, ele tem uma alta tecnologia, que uma das altas tecnologias é o infravermelho longo. São pastilhas de infravermelho longo, mistura de 3 metais, platina, titânio e alumínio, que em conjunto emite um raio, que faz o quê? Enquanto você dorme, ele está dentro da espuma e ajuda a desinflamar o corpo, desinflamar o nervo. Estas pastilhas que estão dentro da nossa espuma, Paulinho. Que maravilha. Quer dizer que o infravermelho longo combate as inflamações causadas pelo diabetes e ajuda a equilibrar o índice de açúcar no sangue também? Perfeito, Paulinho. Por quê? Ele tem uma alta tecnologia, que são 21 tipos de massagens. Então você aciona os 21 tipos de massagens meia hora antes de dormir. O que vai acontecer? Ativar a circulação sanguínea, acelerar o metabolismo. Lembra que o Claudir disse que tem um probleminha de circulatório e atrapalha até o sexo? Pois é, são 21 tipos de massagens que se complementam para fazer o quê? Ativar a circulação sanguínea. E vai fazer o quê, Paulinho? Melhorar. Então uma pessoa, um senhor, que está com um problema, foi atingido no sexo pelo diabetes. Perfeito. Quer melhorar a performance dele. Isso acontece com a mulher também. A gente está falando do homem aqui, mas a mulher também é atingida. Perfeito. Então, se o casal dorme num colchão Pilomed, no nosso produto Pilomed, ele melhora esse desempenho. Paulinho, vai ajudar muito. Vai ajudar muito por quê? Porque essa alta tecnologia vai ativar a circulação sanguínea. Vai ajudar o sangue a circular melhor. Ou seja, você não vai dormir mais num colchão comum. Você vai dormir em cima de um colchão com alta tecnologia e que está desinflamando o corpo enquanto você está dormindo. Presta atenção. Esse telefone que brilha no seu televisor, 0800 591 7694. Você não compra nada pelo telefone. Você liga nesse número, 0800 591 7694. Convida um terapeuta nosso, assim, devidamente trajado como está o Luciano Pessinotto, como está o professor Claudir. O nosso terapeuta vai na sua casa, o terapeuta, ele vai na sua residência e quando ele chegar sem compromisso, ele vai submeter você a testes com o nosso Pilomed. E uma vez que você teste o produto e aprove, você que tem que aprovar junto da sua família, adquira o Pilomed. O produto é estupendo, Luciano. Perfeito, Paulinho. Exatamente. A nossa vantagem é o seguinte, se você tem um colchão comum, levou o Pilomed, coloca sobre o seu colchão, ele transforma o seu colchão comum em um colchão com alta tecnologia. Luciano, não quero trocar o colchão agora, tem o Pilomed. Luciano, meu colchão tem mais de 5 anos. Tá na hora de trocar o colchão com uma alta tecnologia, porque o sono, Paulinho, é o remédio mais importante para o corpo humano. Aí você falou tudo. Dormir bem. Quanta gente, professor Claudir... Eu quero uma pergunta para o senhor, professor Claudir.
o diabetes, ele pode causar a insônia? Com certeza, Paulo. com certeza. Causa insônia? Causa a insônia, porque você, na realidade, as pessoas até acham que dorme muito, porque está com diabetes tem fraqueza. Mas são vários despertares. Então acaba sendo um sono. Acorda para fazer xixi, né? Isso, acorda demais à noite para fazer xixi, porque tem essa dificuldade mesmo. E o problema circulatório, né, Paulinho? O cérebro, ele tem essa dificuldade de dar uma desligada. A próxima tela que virá, e o professor Claudino vai explicá-la direitinho, são as neuropatias diabéticas. Exatamente professor isso. Claudino. Circulação, o Luciano acabou de falar. Não vai circular o sangue, não chega oxigênio nas partes mais baixas, longe do coração. Então o nervo fica danificado porque aqui ele está na normalidade. O pé é mais atingido. O pé, justamente porque está mais longe do coração. E nós ficamos assim. Exato, né? É a lei o da pé gravidade. Fica distante, Então veja bem, aqui é um nervo normal encapado. Percebe que com o problema da má circulação e da alta de glicose no corpo, ele vai perdendo essa capa. Então tem pessoas que nas extremidades, por exemplo, eu lembro da minha avó, ela esquentava leite naquele canecão que não tinha cabo, ela pegava com a mão, o leite subia fervendo, ela pegava com a mão e colocava no copo. E todo mundo admirava, falava, vovó não sente dor, achando que era vantagem. Não é vantagem. A senhora entendeu o que o professor Claudinho falou? Não é vantagem. Quando a senhora sente menos dor, está menos sensível. É sinal de que o diabetes está atacando a senhora. Paulinho, às vezes a pessoa me cutuca no pé e eu nem percebo. Isso é um mau sinal. Às vezes eu piso em alguma coisa mais quente e nem sinto. Mau sinal. É sinal de que o diabetes está evoluindo e acabando com a sua saúde. Por isso, faça o tratamento do seu médico, siga a receita do seu médico, olha, cuidado com a sua alimentação e durma num Pilomed, né, professor Claudinho? Com certeza, Paulinho. É uma maravilha esse Pilomed. Maravilha, a qualidade do sono é tudo para nós. Ô, professor Claudinho, e o pé é o mais atingido, conforme o mais a gente vê na atingido imagem? porque é a extremidade, é a parte que está mais longe do coração e tem a lei da gravidade. Mas eu vou explorar o senhor mais, eu posso explorar mais? Pode, claro. Por gentileza, mudando a nossa tela aqui, que o professor Claudinho vai explicar um pouco mais a respeito do diabetes. Fruta! Ah, essa eu quero ver, agora é que eu quero ver. Paulinho. Como diz aquele comunicador, é agora que eu quero ver, professor Claudinho. Paulinho, Fruta! Todo mundo fala assim, é natural, eu posso comer à vontade. Fruta! Aí que está o problema, Paulinho. Fruta não é bem assim. Tem frutose. O diabético, a frutose é açúcar. Vai aumentar o nível de glicose. Pintou lá a banana, professor Claudinho. Banana, 14 gramas. 14 gramas de quê, professor Claudinho? De frutose, que é o açúcar da fruta. Muito bem. Então, frutose... Que quando entra no corpo, é glicose. Vai se manifestar como glicose. Isso. Outra fruta. Uvas. Uva. Muito açúcar, 15 gramas. E o pessoal fala tão bem da uva, né? É uma delícia, né, Paulinho? É uma delícia. Quer dizer que tem 15 gramas de frutose. Vai também aumentar. Fica atenta, fica atenta. A maçã, professor Claudinho. Ah lá, 19 gramas. 19 gramas de frutose. Isso. A manga um pouco mais. A manga, 23, tá vendo? 23. E a lixia, que é a maior delas. 29 gramas. 29 é gramas. Muito, vamos colocar assim, o índice muito alto de açúcar para uma fruta. Para colocar isso para o diabético, vai aumentar demais os índices de glicose no corpo dele. Então, não, apesar de terem os seus nutrientes. Consuma fruta, mas com moderação, e orientação do teu médico. A mais indicada para o diabético seria aí da maçã e a pera, que são frutas que têm um menor índice de açúcar. E aqui dessas aqui, a banana também não é tão ruim. A banana também não é tão ruim. É só não exagerar. É só não exagerar. Pois não, a próxima tela, por gentileza, minha produção querida. Há perguntas de pessoal de casa. O pessoal mandou pergunta pro senhor, professor Claudinho. Pergunta pra nós. O senhor está com prestígio, professor Claudinho. O senhor tem que pedir aumento para a empresa, professor Claudinho. Põe a pergunta, por gentileza. Cláudio Costa, São Paulo. Professor, eu não costumo comer muito doce, mas eu sou viciado em pão, em massa. Será que eu posso desenvolver diabetes? Com certeza, Paulinho, porque é o seguinte, pães e massas, tudo que é derivado de farinha, ao ingressar no corpo,
como pão, como massa. Aquela pizza de Aquela mussarela. pizza, exatamente, Paulinho. Comer, hein, Luciano? Comer, calma. A facilidade. Cuidado com o pão, cuidado com a massa, que ela se transforma em açúcar. Muito facilmente no corpo até. Pergunta para o senhor, professor Claudinho, tem mais? Mas a Maria das Graças de Campinas pergunta: devido à minha diabetes, eu sinto muita dormência. Ah, isso tem. Professor, meu querido Luciano Pessoa, dormência nas pernas, olha lá. Ó. Perfeito, Paulinho. Muita gente reclama disso. É o tal do formigamento, né? Formigamento. Formigamento nas pernas, formigamento nos pés. Foi que o professor Claudir explicou. O nervo, a capa do nervo inflama. Açúcar sobe demais, a capa do nervo inflama, aí tem dormência.